Esses dias eu tava ouvindo uma música e aí começou a tocar a música do Korn, que é a I Did My Time. E no refrão ele fala assim: I am the one who choose my path, que é eu sou o único que escolhe o meu caminho. E só que eu entendi I am the one who choose my past, que eu sou o único que escolhe o meu passado. E eu fiquei brisando um tempão nessa frase, sou o único que escolhe o meu passado. Profundo, né? E só depois de um tempo eu fui ver a letra e vi que eu tinha entendido errado, mas até aí já tinha dado tempo de refletir bastante sobre isso. Eu fiquei pensando, cara, a gente vive em uma cultura que é obcecada pelo futuro. A gente repara isso com tudo que está acontecendo, com todas as evoluções tecnológicas e tudo está acontecendo muito rápido agora e tal. E a gente se preocupa muito com o futuro. Então, desde sempre me ensinaram a planejar o que eu faria, o que eu ia ser, o que eu tinha que conquistar, pensando sempre em metas, em projeções e cenários muito loucos que eu criei dentro da minha própria cabeça, dentro do meu quarto, ouvindo o Pearl Jam. Então, o futuro acabou se tornando a minha principal esperança. E, obviamente, quando você acaba pensando demais só no futuro, isso te traz uma ansiedade porque você deixa de viver no presente se preocupando só com o futuro. Mas, refletindo sobre toda essa bagaça e tal, eu comecei a ver o poder que pode ter, não pensar no futuro, mas o poder que o passado tem. É, meus amigos, o passado. Aquele lugar onde supostamente já tá tudo lacrado, já aconteceu e já era. Aquele espaço fechado, engessado. É só um filme que já passou e agora eu só posso assistir. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, cara, e se eu tiver errado sobre isso? E se o passado for menos sobre o que aconteceu e mais sobre como eu lido com ele? Mais sobre como eu escolho lembrar dele? Como se ele não fosse mais uma sentença, mas sim uma escolha. Obviamente a minha memória não é uma ciência exata, ela não arquiva dados, ela só conta uma história. E como toda história que é boa, ela vai ter edições, vai ter cortes, vão ter interpretações e tal. Aquilo que eu lembro hoje como um trauma, daqui a uns anos eu posso enxergar como um ponto de virada da minha vida. E vou te dizer que isso aconteceu, mas isso fica para um outro vídeo. Então toda aquela dor lá de trás, em determinado momento, pode se tornar uma ponte para coragem, sabe? A memória, ela se molda, ela é plástica, ela é reconstrutiva. Toda vez que eu acesso uma memória, eu não tô só relembrando, eu tô recriando ela. Eu tô regravando toda essa lembrança na minha mente, como se eu estivesse editando um vídeo antigo e salvando uma nova versão sobre ele. E talvez, daí que surja essa verdade. Eu sou o único que pode escolher o meu passado. Claro que eu não posso escolher os fatos, porque realmente esses já foram, mas eu posso escolher qual o significado que eles vão ter na minha história. Tem gente que vive presa no passado por tudo que ela passou, pelas dores que ela passou, pelos erros que ela cometeu, por alguma injustiça que ela sofreu, mas eu entendo que quando eu deixo o passado definir a minha identidade de forma definitiva, eu acabo dando para ele um poder que de fato ele não pode ter. Eu me sentir vítima do que passou é totalmente compreensível, mas eu continuar me sentindo vítima, mesmo que inconsciente, para mim não é compreensível. Então eu entendo que eu preciso deixar isso para trás e começar a me ver como o autor da minha própria identidade. Eu preciso olhar para trás e pensar, pô, o que eu posso aprender com isso que eu passei? O que eu posso aprender com essa dor que eu senti? O que eu posso aprender sobre mim mesmo, sobre o amor, sobre os meus limites? O que eu posso aprender com tudo isso que eu vivi lá atrás? Eu preciso reescrever esse passado entendendo que eu não tô negando ele, mas eu tô negando o fato dele ainda me paralisar. Então, sei lá, eu fiquei refletindo sobre isso e pensando que a gente é treinado para pensar que a liberdade tá no que a gente vai fazer daqui para frente. Mas pensa comigo, talvez a liberdade seja um pouquinho mais profunda que isso, que é toda essa ideia maluca aqui, que é dar um novo sentido para aquilo que já aconteceu. Então, escolher o meu passado, reinterpretando ele, é uma forma de me colocar no poder de novo. É tipo a minha revolução silenciosa comigo mesmo aqui dentro, tá ligado? Então, quando eu ressignifico a minha história, eu tento colocar toda aquela merda que eu vivi como uma coisa boa. Às vezes funciona, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes não funciona. Eu vou passar a olhar toda essa parada com novos olhos. E aí eu vou mudar o nome dessa bosta, seja lá qual for, você pode chamar de ferida, o que for, você vai mudar o nome disso e vai colocar o nome que você quiser. Sei lá, propósito, por exemplo. Propósito fica meio coach, né? Fica meio um bagulho... Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então quem escreve a minha história? Sou eu ou são todas as merdas que eu vivi lá atrás? Eu vivi lá atrás é embaçado, hein?
Lá ele, 1000 vezes. Porque enquanto eu estiver acreditando que o meu passado não vai mudar e eu continuar dando esse poder pra ele, eu vou estar vivendo numa sombra. Mas a partir do momento que eu entendo que eu posso reinterpretar isso, aí, meu amigo, aí o bicho pega. Que aí você deixa de ser só um personagem no filme. Aí você toma a rédea da situação. E é aí onde tudo muda. Porque você pode escolher se você foi fraco ou se você resistiu, se você foi abandonado ou foi onde você aprendeu a se sustentar. Foi o passado que você errou pra caramba ou foi o passado que você começou a crescer? E como quase tudo na vida, cara, esses pensamentos, eles são uma escolha diária, sabe? É um exercício. Você tem que estar pensando isso o tempo todo, porque você é martelado de pensamentos sobre o passado, principalmente o tempo inteiro. E é louco porque ou a gente está pensando sobre o passado ou a gente está preocupado com o futuro e a gente acaba deixando de lado o presente. E o presente é a única coisa que a gente tem, né? Doideira. Então a ideia é essa, quando você pegar pensando numa coisa negativa do passado, você pega ela e reprograma. Você reescreve essa parada pra você e ressignifica tudo. A real é que o passado não mudou. Quem mudou fui eu. E como eu mudei, tudo que veio antes de mim também vai se transformar em uma coisa nova. É isso. Eu sou o único que pode escolher o meu passado. Que doideira, né? Refleti tanta coisa assim por causa de uma frase que eu entendi errado ainda do Korn. Loucura, né? Mas é isso, galera. É só esse pensamento aí que eu queria trazer hoje. Quando eu venho aqui e trago isso, compartilho com vocês, é uma parada que é pra mim, saca? O que eu tô pensando sobre a minha vida. Minha intenção não é ensinar ninguém, nem passar nada, assim. E se você se identificou, fico feliz pra caramba. Se você não se identificou, fico feliz também. E é isso. Você é o único que pode escolher seu passado. Grava essa parada aí.